Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à continuação do nosso curso de História para 2022. Eu sou Marco Túlio, professor de História e de Estratégia Militares, e hoje estamos aqui para falar sobre um assunto muito legal e muito importante para a sua prova, que é a Primeira República. É o que a gente está chamando aqui de Brasil República I. Na verdade, é o período que vai de 1889, data da proclamação da República, até 1930, data da Revolução de 30, que leva Vargas ao poder e encerra a chamada Primeira República, beleza? Esse tipo de data, pessoal, vocês têm que saber decorados, tá? A sua prova não vai te pedir, por exemplo, quando aconteceu a revolta da chibata, quando aconteceu a revolta da vacina, mas esse tipo de marco é fundamental que você saiba, beleza? Então fique tranquilo em relação à maior parte das datas que a gente bota no nosso material, é só para você não se perder no tempo, porque o mais importante é você memorizar esses datas que servem como marcos mesmo. Quando começa e quando termina a Primeira República, quando começa e quando termina a Era Vargas, quando começa e termina o Segundo Reinado e assim por diante. Legal? Bom, para a gente começar, vamos continuar falando de periodização, né? Aqui, pessoal, é importante a gente entender como a gente pode dividir esse período que vai de 1889 até 1930. A maior parte dos historiadores divide esse período em dois, a chamada República da Espada e a República Oligárquica, tá bom? O que define cada um desses períodos no final das contas? A República da Espada, ela tem esse nome porque trata-se do período em que tivemos à frente da presidência dois militares, dois generais, né? O primeiro, Deodoro da Fonseca, que foi a liderança por trás do golpe republicano de 15 de novembro de 1889, e em seguida o Marechal Floriano Peixoto, que o sucede na presidência. Então, esse período que vai de Deodoro da Fonseca, o governo provisório, até o final do mandato do governo Floriano Peixoto, é o período que nós chamamos de República da Espada, tá? Já o período seguinte é o momento em que prevalecem civis, principalmente ligados aos grandes cafeicultores de Minas Gerais e São Paulo. Esse período a gente chama de República Oligárquica. Oligarquia, pessoal, significa governo de poucos, governo nas mãos de poucos, tá bom? Então, de fato, a gente vai ver que realmente é um período oligárquico, porque aqui quem estava no poder era só um grupo muito fechado, muito restrito, né? A maior parte da população estava alijada, estava, né, afastada das decisões políticas, legal? Então, o que a gente pode destacar aqui desde já de cada um desses períodos? Esse primeiro período, a República da Espada, né, os principais acontecimentos dele são política do encilhamento, a Constituição de 1891 e a Revolta da Armada. É muito pouco provável que seja cobrado qualquer outra coisa aqui desse período, senão esses três aspectos que a gente mencionou, tá? Esses são os mais importantes, sobretudo a Constituição de 1891. Legal? E o segundo, a República Oligárquica, ela vai de Prudente de Moraes, que é o primeiro civil a assumir a presidência do país, até a Revolução de 30, quando o último presidente desse período, Washington Luiz, foi deposto por Getúlio Vargas. Atenção, você não precisa saber decorado todos os presidentes, tá? Toda vez que eu dou essa aula, as pessoas ficam, mas e o governo tal? Se eu não falei, é porque você não precisa saber. Não esquente a sua cabeça com coisa que não vai cair na sua prova, tá legal? Se não acontece nada no governo, não tem por que eu dar esse governo. Aliás, né, os livros didáticos, qualquer um, eles nunca vão dividir esse período exatamente por governos, porque tem governo que não tem acontecimentos relevantes aqui para os nossos estudos, tá? Então, toda vez que eu citar um governo e você vê que realmente está acontecendo alguma coisa, aí você vai ver, opa, isso aqui eu tenho que saber. Agora, se eu não citar esse governo, não se preocupe, tá? Não se preocupe em decorar a lista dos presidentes todos, porque isso não cai, tá? Fique tranquilo em relação a isso. Nesse período aconteceram várias revoltas, aconteceram muitas coisas importantes, mas a gente pode destacar aqui como início desse período da República Oligárquica a chamada política dos governadores, que a gente vai explicar mais adiante, não se preocupe, tá? Foi um período também marcado pelo coronelismo, que a gente também vai explicar daqui a pouco. Então, até agora, o que eu preciso que você saiba? Que temos aqui a República da Espada e a República Oligárquica. República da Espada, dois militares à frente do poder, se sucedendo aí, né? Primeiro Deodoro, depois Floriano. Depois, só civis,
né? Então aqui temos civis no poder ligados aos cafeicultores, né? Cafeicultores de São Paulo e Minas, principalmente porque são os estados mais ricos, tá? A gente vai explicar daqui a pouquinho, né, a razão disso, tá bom? Então deu para entender até agora? A gente vai destrinchar esses dois períodos, não se preocupe. Vamos começar então falando da República da Espada, né, que é esse momento em que temos dois militares à frente do poder. A primeira coisa importante de se destacar é que quando o Marechal Deodoro assume a presidência da República, a Constituição de 1824, que existia desde o início do primeiro reinado, né, ela é extinta, né, ela não vale mais nada aqui. Então, enquanto não se aprova uma nova Constituição, o Deodoro governa sem nenhuma lei embasando ali as decisões dele. Por isso, nós chamamos esse primeiro momento, né, os primeiros meses mesmo do mandato do Deodoro, de governo provisório, porque ele governava enquanto esperava a Constituição ficar pronta. Ele convoca os deputados, né? Há uma eleição que convoca deputados para redigir uma nova Constituição para o Brasil. Legal? Mas enquanto ele governava, né, de maneira provisória, o que acontece aqui nesse contexto? Quais são as principais decisões? A primeira coisa é a instituição do federalismo. Pessoal, você que está aí acompanhando o nosso curso, né, desde a época de Brasil Império, você deve se lembrar o significado dessa palavra, né? O federalismo é quando você defende que a administração do Estado não seja toda concentrada no imperador ou no presidente. O federalismo defende que os estados tenham autonomia para elaborar leis, né? Alguma autonomia em relação à presidência da República ou ao imperador, caso estivéssemos vivendo ainda uma monarquia, tá bom? Então, nesse caso aqui, o Deodoro, ele atende à reivindicação lá daqueles cafeicultores de São Paulo. Lembra que durante o segundo reinado queriam autonomia em relação ao Rio de Janeiro? Eles não defendiam que era necessária autonomia para eles continuarem seu processo de modernização econômica? Pois é, aqui cada estado passa a ter grande autonomia em relação à presidência da República. Muita autonomia mesmo, a ponto, inclusive, de poder solicitar empréstimos, né, com bancos no exterior, sem nem passar aqui, né, pelo Ministério da Economia, Ministério da Fazenda, nada disso, tá bom? Então, nesse contexto, os estados, agora não chamam mais províncias, tá? É estado mesmo, eles dispõem de ampla autonomia em relação ao presidente. Ah, isso significa que eles podem fazer qualquer coisa? Não, porque em seguida vai ser aprovada uma Constituição que vai estabelecer algumas coisas que são para o Brasil inteiro. Mas, no geral, a autonomia que é dada aqui para os estados é imensa, tá bom? É o momento da história do nosso país em que os estados, tirando agora, né, atualmente, em que os estados possuem maior autonomia, tá bom? Outro ponto importante também é a separação entre igreja e Estado. É o que a gente chama de laicidade, ou Estado laico, tá? Laicidade. Então aqui, o catolicismo, ele deixa de ser a religião oficial do Brasil. Não há mais o regime de padroado, né, que mantém relações entre igreja e Estado. Agora é igreja, igreja, Estado é Estado. A igreja vai cuidar das questões espirituais sozinha e o Estado, né, das questões relativas aí ao bem público, né, à administração do país, tá bom? Então essas coisas não se confundem mais. Ah, quem que vai sustentar agora os bispos, os padres, né, os clérigos em geral? A própria igreja, tá? O Estado não tem mais nada a ver com isso. Legal? Bom, então agora é imposta a laicidade. A criação de símbolos também para o novo regime, né? Como assim? Bom, todo novo regime, né, ainda mais um regime que foi imposto sem apoio popular, ele precisa de criar alguns símbolos para poder se legitimar. Quais são os símbolos que surgem aqui? É criado um hino para a República, né? Já ouviu? Liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós. Pois é, esse foi um hino criado aqui para a República. Foram criados novos feriados nacionais, foi criado um herói para a República, né? Resgatada a figura de Tiradentes como um grande símbolo da República.
E esse símbolo foi também aplaudido na época do Vargas, na época do regime militar. Então, Tiradentes se torna o símbolo da República, da liberdade, da nação, tá bom? O herói do Brasil, tanto que ganha um feriado, né? O dia da morte de Tiradentes se torna feriado nacional, tá bom? E o próprio 15 de novembro, que foi a data da proclamação da República, também se torna feriado aqui a partir da República. Certo? Bom, esses são alguns dos símbolos criados, mas temos muitos outros também, beleza? Só trouxe alguns aqui, além, claro, da bandeira nacional, né? Nós deixamos de ter aquela bandeira monárquica com o brasão das famílias Orleans e Bragança e passamos a ter agora um brasão, né, com um céu estrelado no meio, né? Depois, a nossa atual bandeira, né? Temos aí a criação de símbolos, então, e temos também a promulgação da grande naturalização. O que seria isso? Bom, nesse momento inicial aqui da República, começa a surgir ali no Rio de Janeiro um certo sentimento anti-lusitano, de ódio aos portugueses. Ah, de novo? Sim, de novo. Né? Nesse momento aqui, parece que, né, pelo fato de Dom Pedro II, né, pelo fato da família real ter sido descendente dos portugueses, né, embora Dom Pedro II já fosse brasileiro, o fato de estarmos nos libertando dessa família, né, fez com que surgisse ali algum sentimento anti-lusitano no Rio de Janeiro. Então, né, o governo que está assumindo aqui, esse governo provisório, ele surge com uma certa preocupação em relação ao que pode acontecer, de perseguição aos portugueses e tal. Isso acontece mesmo no Rio, tá? Então, e outros estrangeiros também. Então, o que Deodoro da Fonseca decidiu fazer aqui? Né? Ele decidiu declarar cidadãos brasileiros todos os residentes no Brasil. Então, todo mundo que estivesse no Brasil, né, de estrangeiro, podia ser português, podia ser de outra nacionalidade, no momento da lei da grande naturalização, passaria a ser considerado cidadão brasileiro. Aqueles que não desejassem, né, se tornar cidadãos, eu só estou aqui de passagem, viajando, né, não tem nada a ver com o que está acontecendo aqui, era só recorrer aos órgãos competentes aí para poder reaver essa condição. Legal? Então, esses são os pontos mais importantes aqui do governo provisório. Uma coisa que chama bastante atenção nesse contexto é que há uma certa oposição entre militares e civis sobre o que deveria ser a República. A gente sabe que no final do Segundo Reinado existiam alguns setores que defendiam a República, né? Existiam cafeicultores, existiam também militares, existiam também gente das camadas médias, jornalistas, advogados, né? Alguns intelectuais. Então, existia não um grupo muito grande, mas existiam alguns republicanos de setores diversos. Embora a República tenha sido proclamada aqui, não se sabia exatamente como seria essa República. Né? Ela poderia ser qualquer coisa. Né? O fato é que não teríamos mais um rei, mas ninguém sabia exatamente se seria uma república, né, que daria ampla participação popular ou não, se seria uma república que daria ampla autonomia para os estados ou não. Então, isso ainda estava, né, para ser discutido e existiram pelo menos dois grupos aqui que a gente pode separar, né, com visões distintas em relação a como deveria ser essa república. Que grupos são esses? De um lado, a gente tem grandes proprietários, principalmente de São Paulo e de Minas Gerais, que são aqueles ligados ao café mesmo, né, os cafeicultores. E o que eles acham que a República deve ser? A República deve ser liberal e federalista. O que é liberal? Garantir direitos individuais. Liberdade de expressão, liberdade de opinião, votar e ser votado, tá bom? Liberdade de organização de partidos políticos. Só esses direitos. Eles não estão preocupados com saúde, com educação. Isso são direitos sociais, né? Aqui nessa época ainda não existe no Brasil essa concepção, ou pelo menos eles não querem que exista, né? De direitos sociais. Isso vai avançar mesmo no Brasil com Vargas, tá bom? Então aqui estão sendo discutidos direitos individuais, direitos civis. Então, eles querem garantir direitos civis, vou colocar aqui, mas só para os cidadãos, claro, né? Direitos civis. E essa república também federalista, como a gente já disse, com ampla autonomia para os estados, tá bom? Eles não buscam suscitar a participação popular. Esses cafeicultores não estão preocupados com a inclusão do povo nos critérios de cidadania.
né? Ah, para que isso, né? A república é necessária aqui na concepção dele, né, deles que prevaleçam, né, aqueles mais preparados, aqueles de maior formação intelectual, de mais recursos. Então eles têm uma visão mais elitista da república, tá bom? Então eles não buscam estimular a participação popular. E eles se inspiram muito na experiência da República Norte-Americana. Tanto que eu não sei se você já viu, né, a nossa primeira bandeira, ela praticamente é uma cópia da bandeira dos Estados Unidos, uma bandeira provisória, tá? Verde e amarela, mas ela não dura muito tempo, né? Ela não foi nem oficializada no final das contas, por isso que eu nem trouxe aqui. Já os militares, eles têm uma visão muito diferente de república, pelo menos aqueles que apoiaram a república, né? Quando a gente fala militar aqui, a gente pode reduzir mesmo ao exército. Por quê? Porque a aeronáutica não existia, né? E porque a marinha não se envolveu, pelo menos a maior parte do alto oficialato da marinha não se envolveu na proclamação da república. Inclusive, nós vamos ter problemas aqui, porque a marinha vai manter um número de monarquistas muito grande, né, mesmo aqui nesse período, e ela não se envolve aqui na República da Espada de maneira muito aprofundada. Temos poucos membros da marinha participando aqui, tá bom? No governo. Então, o exército aqui, ele defende, né, uma outra república, uma república mais autoritária, uma república mais centralizada. Lembrando que, né, que entre o alto oficialato do exército, né, nas escolas militares, difundiu-se, propagou-se de maneira muito contundente a filosofia positivista, tá? A filosofia do Augusto Comte, que era um francês, né? E essas ideias dele, sociológicas, acabaram se difundindo aqui. E ele achava, né, que era necessário que o desenvolvimento da humanidade se dava em 3 estágios. Estavam todos os povos da humanidade desenvolvendo rumo ao progresso, tá? Só que alguns estavam em estágio mais avançado do que outros. Esses militares positivistas, né, que defendiam a república desde a época do Segundo Reinado, o que eles estão achando aqui em relação à situação no Brasil? Eles acham que a monarquia é um estágio de atraso, então é preciso tornar-se república para avançar rumo ao progresso, tá bom? Vou até aumentar aqui. Era essa a visão que eles tinham, beleza? Essa preocupação que eles têm aqui. Então a república traria progresso, né, para o Brasil. Eles acham que não é possível manter ampla autonomia para os estados, porque isso atrapalharia o desenvolvimento nacional. Então eles defendem, né, um governo forte, um governo autoritário e centralizado, que reunisse todas as competências. Então teria que ser um presidente forte, né, no sentido de ter várias competências, com governadores fracos, sem muita competência, tá? Sem muita autonomia em relação a esse presidente. E como eu disse para vocês, eles se inspiram na teoria positivista do filósofo Augusto Comte, tá bom? Deu para entender? Tranquilo? Então aqui nós temos um embate de ideias entre militares e civis, mas a gente vai ver que não fica só no campo das ideias não, tá? Esses grupos vão começar a ter tensões, porque os militares querem mais espaço no governo Deodoro, e os civis também estão tentando se livrar dos militares, porque esses civis cafeicultores aqui, a única coisa que eles queriam era a república. Agora que esses militares já trouxeram, eles estão querendo dizer assim, ó, muito obrigado, tá? Agora, com licença, pode se retirar que a gente continua daqui. É basicamente isso que esses civis querem, beleza? Então, tá tendo um embate entre esses dois grupos. Bom, nesse contexto aqui, a gente tem também a chamada política do encilhamento. Durante o governo Deodoro da Fonseca, né, há uma preocupação grande aqui do presidente de já desenvolver a economia, industrializar o país o mais rápido possível. E ele coloca como ministro da Fazenda o Rui Barbosa, que é uma figura que a gente ainda vai ir conversando ao longo do tempo, tá? Ele vai aparecer em outros momentos aqui da nossa aula. O que o Deodoro da Fonseca quer? Ele queria estimular a industrialização do Brasil. Então, o que ele faz? Ele autoriza os bancos, né, começa um estímulo por meio do Rui Barbosa, né, de emissão de crédito, né, de emissão de cédulas, de papel moeda, tá bom? Isso facilita o crédito para os investidores. Como assim? Quem quer desenvolver indústria, quem se colocar aí, eu quero criar uma empresa aqui, tem acesso fácil a crédito, a empréstimo, tá bom? E é importante dizer que nessa época, quem emitia as cédulas, quem emitia o dinheiro, não existia banco central. Então, cada banco, né, vamos pensar aqui nos bancos de hoje, tá? Bancos privados mesmo. Cada banco tinha autonomia para imprimir quantas cédulas quisesse, tá? Não existia controle nenhum. Então,
você chegava numa instituição bancária aqui e a orientação do governo, do Ministério da Fazenda, era facilitar esse crédito para quem queria investir, para quem queria criar indústria. Teve muita gente que sacou o que estava acontecendo, foi esperta, solicitou crédito, né, para criar empresas, criava uma empresa fantasma lá, registrava uma empresa qualquer, só que essa empresa não produzia nada, eles só queriam embolsar o dinheiro mesmo. Só que essas empresas, elas iam para o mercado de ações, né, para a bolsa de valores. Tinha gente que comprava parte dessas empresas e essas empresas não produziam absolutamente nada, eram empresas fantasmas. Então, o que, que vai acontecer aqui no final das contas? Ao invés de se estimular a nossa economia vai piorar, né? Nós vamos ter uma grande crise aqui, porque essas empresas estão sendo criadas aqui de maneira desenfreada, elas não estão produzindo nada. E começa uma espécie de febre, né, na Bolsa de Valores, uma espécie de febre das especulações. As pessoas, né, investiam em ações, investiam, sem nem ver o que estava fazendo, né? Essa charge, inclusive, está brincando com isso, né, zombando disso. Mostra aí no final das contas, né, um acionista, né, querendo cruzar e correndo para a linha de chegada e devido a essa corrida que existia na Bolsa de Valores, teve gente que apelidou essa política de encilhamento por causa de um negócio que a gente bota para selar animal chamado cilha, né? Então nas corridas de cavalos não tem lá os cavaleiros e tal, né, nas corridas. Então um desses equipamentos que eram utilizados aí por esses cavaleiros é a cilha para poder selar lá o bicho, tá bom? Então teve gente que apelidou essa política econômica do Rui Barbosa de encilhamento, porque esses especuladores na Bolsa de Valores parecia gente apostando em corrida de cavalo, né? Era uma loucura, uma febre mesmo, e estavam apostando em nada, né? Porque pouquíssimas empresas conseguiram produzir alguma coisa, né? Empresas sérias, muita empresa fantasma, então isso gerou uma crise inflacionária. No final das contas, a nossa economia piorou muito, teve uma alta no custo dos alimentos, porque a indústria não está produzindo nada, né? Então, o Brasil piorou em termos econômicos nesse contexto aqui, né? Se essa política que ficou conhecida como encilhamento queria melhorar, né, a situação do país, ela acabou piorando de vez, tá? E o Rui Barbosa acabou, inclusive, afastado aqui do Ministério da Fazenda, tá bom? Então, qual que é a chance dessa política de encilhamento cair na sua prova? Ela existe, tá bom? Fique bastante atento, se você não entender alguma coisa, não deixe de falar comigo. Bom, passando aqui adiante, nós tivemos aqui também outro ponto muito importante durante o governo Deodoro da Fonseca, que foi a aprovação da Constituição de 1891. Lembrando que essa Constituição é a segunda Constituição do nosso Brasil, a primeira foi em 1824, né, e é a nossa primeira Constituição aqui do período republicano. O que essa Constituição vai fazer? Quais são os pontos mais importantes dela? E eu preciso que você saiba todos. Olha só, primeira coisa, ela vai extinguir o poder moderador e criar poderes executivo, legislativo e judiciário. Manter, né, o que já existia. Então, só extingue esse quarto poder, o poder moderador, já que não temos mais um imperador, tá bom? O presidente passa a ter mandato de 4 anos e os presidentes dos estados, que era a forma como eram chamados os governadores, também, tá? Então, os governadores têm mandatos de 4 anos. Governadores. Há uma separação entre igreja e Estado, né? E aí e também é criado, no final das contas, alguns registros que são produzidos pelo próprio Estado, porque antes toda a documentação do país, né? Quando você nascia, quando você morria, casamento, tudo isso quem atestava era a igreja, né? Certidão de batismo, certidão de casamento, aí atestado também de óbito, era a igreja que fazia o registro, né? A partir daqui, o Estado assume o compromisso de instituir o casamento civil. Então, você pode casar não sendo católico, né? Você casa perante o Estado. Isso é perfeitamente normal. E o Estado também se preocupa agora em emitir certidões de nascimento também. Então, porque senão, se você não fosse cristão, você não conseguiria, né? Porque só existia a igreja para fazer esse registro. Então, a partir de agora, pelo menos de maneira efetiva, né? Então, a partir de agora, o Estado se compromete a emitir alguns documentos. Certidão de casamento civil, certidão de nascimento, tá bom? Então, existe esse compromisso aí. Temos aqui também, né, a afirmação do federalismo. Então, lembra lá que o Deodoro da Fonseca já tinha assegurado o federalismo? Pois é, isso é reafirmado aqui pela Constituição de 1891. Então, os estados possuem ampla autonomia diante da União. Inclusive, já comentei com vocês, né, a autonomia para poder pegar empréstimos no exterior.
Lembra que o voto era censitário na Constituição de 1824? Você precisava, no final das contas, né, de dispor de renda, comprovar renda para poder votar? Pois é, aqui o voto agora, ele não é mais censitário, tá? Isso acabou. O voto agora é universal masculino, ou seja, todos os homens maiores de 21 anos, eles podem votar independente da renda. Lembrando que o universal aqui se aplica aos homens só, tá? Ah, mas então não deveria ter mulher, já que é universal? Não, porque aos olhos da época, o universal não contemplava mulher. O Brasil e a maior parte dos países do mundo não acreditavam que as mulheres poderiam exercer direito de voto, tá? Então, quando se fala universal masculino, significa só os homens mesmo, maiores de 21 anos, então todos os homens que sejam maiores de 21 anos, exceto, aí vem o exceto que tira muita gente, analfabetos, mendigos, os praças, recrutas, soldados, cabos e sargentos e clérigos submetidos ao voto de obediência. Como assim clérigos? Quando você tem muitas ordens religiosas, né, que você faz voto de obediência aos seus superiores. Então, o que a República entendeu? Esse pessoal que não pode votar, já que o voto deles vai responder aos interesses, né, de quem está mais alto na hierarquia lá da igreja. Então eles já tiraram esse pessoal. A mesma coisa o recruta, soldado, cabo, sargento, eles acham, né, que eles não têm autonomia suficiente para poder exercer o direito de voto de maneira autônoma, de maneira livre, tá bom? E os analfabetos, né, que já eram excluídos desde a reforma lá no Império de 1881, né, a chamada Lei Saraiva, eles continuam excluídos aqui. Então, na prática, a maior parte da população não vota, porque mulheres não votam e analfabetos não votam. Mendigos também não, né? Praças, mas a maior parte da população era analfabeta, né? Ou então, e era mulher também, né? Então, a maior parte aqui está excluída da participação política. Legal? Outro ponto. Deodoro da Fonseca também já foi eleito por essa mesma Assembleia Constitucional, Constituinte, né? Esses deputados que aprovaram a Constituição, eles já fizeram uma votação indireta lá, ou seja, eles próprios votaram quem ia ser o primeiro presidente. Já o segundo, depois dessa Constituição de 1891, seria votado, né, pelo próprio povo, pelos próprios cidadãos. Só que essa primeira eleição não, ela seria indireta. Houve uma pressão muito grande dos militares aqui para que o Deodoro fosse reeleito, fosse mantido no cargo. Então, isso acabou acontecendo por pressão dos militares, e aí o Deodoro deixa de ser um governante provisório e passa a ser um governante constitucional, já que ele, né, agora está sendo regido sobre a Constituição, beleza? Então começa o governo constitucional do Deodoro da Fonseca e ele tinha como vice o Floriano Peixoto, que também era militar, tá bom? A gente tem uma foto aqui, né, uma pintura, né, do Aurélio de Figueiredo, em que o Deodoro da Fonseca aparece fazendo o juramento à Constituição. Tinha o Prudente de Moraes, que era presidente da Assembleia, tá? A gente tem logo aqui também o Floriano Peixoto. Legal? Bom, continuando então, agora, né, o que o governo constitucional do Deodoro vai fazer? Nesse contexto aqui, os civis estão pressionando o tempo, os civis, né, os deputados, né, o pessoal que está no poder, né, estão pressionando muito o governo Deodoro, né, porque eles estão se desentendendo o tempo todo, né, esses civis, deputados e senadores, eles não querem mais saber de militar na política, eles já acham que os militares podem se retirar, né, então eles estão dificultando muito o governo do Deodoro, impondo ali uma série de restrições, e o Deodoro, né, ele também não era muito afeito à política, não. Era um sujeito assim, meio truculento, né? Ele até chegou a ameaçar trazer o imperador de volta. Ele falou, eu chamo o velho, porque ele não estava aguentando mais. Aí o que ele fez? Ele resolveu, então, dar um golpe. Ele fecha o Congresso, dissolve o Congresso, como essa charge brilhante aqui do Ângelo Agostinho mostra, né? É claro que aqui ele, como se fosse um grande copo, né? Dissolvendo os deputados lá dentro. Mas dissolver o Congresso é fechar mesmo, né? Mandar os deputados todos para casa, ela acabou. Não existe mais Congresso aqui. E aí, com isso, né? Ele impõe um estado de sítio, então ele suspende, né, os direitos individuais que haviam sido assegurados pela Constituição. E aí ele tenta, no final das contas, reforçar suas atribuições como presidente, se tornar um ditador mesmo, né? Só que essa manobra golpista dele não dá certo. Por quê? Porque começa uma pressão muito grande de alguns setores. Temos aqui
paralisação de ferroviários na Central do Brasil, né, greve mesmo dos trabalhadores, né, da Ferrovia Central do Brasil, e temos também, né, o mais importante de tudo, a Marinha se posicionando contra esse golpe, né? A Marinha, tendo à frente aí o almirante Custódio José de Mello, eles chegaram a ameaçar bombardear a capital caso Deodoro não renunciasse, né? Esse episódio ficou conhecido como Primeira Revolta da Armada ou Revolta da Esquadra. Você pode encontrar com esses dois nomes, tá? Diante dessa pressão, Deodoro viu que a manobra dele não ia dar certo, então ele renunciou à presidência em 23 de novembro de 1891, tá bom? Então, no final das contas, o Deodoro saiu do poder. Ele ficou pouquíssimo tempo no poder, né? Ele já sai em 1891. Quando ele saiu, ele já estava, né, sendo governado aí com uma Constituição à frente. O que a Constituição dizia nesses casos? Se o presidente renunciasse em até 2 anos antes do final do mandato dele, ele era obrigado a convocar, né, ele não, né? O Estado era obrigado a convocar novas eleições. Então o vice até assumia, mas ele era obrigado a convocar novas eleições e só ficava no poder enquanto não se escolhia um novo presidente. Se fosse, né, se esse processo acontecesse depois de 2 anos de mandato, aí o vice ficava no poder, tá? Então o que aconteceu no final das contas? O Deodoro renunciou, e ele renunciou pouquíssimo tempo depois, né, no final das contas, da aprovação da Constituição. A Constituição de 1891, no próprio ano, ele renunciou. Aí o Floriano assume. O pessoal fica assim, e aí, Floriano, vai convocar, né, uma Assembleia Constituinte nova? Vai convocar eleições para presidente? Porque o Deodoro renunciou não faz nem um ano de mandato constitucional. Aí sabe o que o Floriano diz? Bom, se você pegar de 1889, que é quando o Deodoro assume, né, em condição provisória, até agora já completou 2 anos, então eu vou ficar no poder. Então o Floriano Peixoto meio que passa por cima da Constituição para se manter no poder, ignora o que estava escrito lá, tá bom? E aí o que acontece aqui? O Floriano Peixoto, que vai assumir a presidência, ele vai buscar reverter os efeitos, né, os prejuízos da política de encilhamento, e aí ele vai proibir os bancos de emitir dinheiro. Era esse que era o problema no final das contas, isso um dos problemas, né? Isso passa a ser uma atribuição do governo central. Então, ponto para o Floriano. Ele também tentou desenvolver indústria, né, ele facilitou créditos para alguns empresários para importar, né, maquinário vindo de fora, e os cafeicultores ficaram muito incomodados com isso, tá? Um dos entraves para a industrialização do Brasil é a própria pressão que parte dos cafeicultores faz, né, para que esse setor não vá muito adiante, porque eles acham que o enfoque, né, do Estado, os recursos do Estado, deve ser para atender os seus interesses. Então, se a nossa indústria foi engatinhando, né, custou a se desenvolver, parte disso se deve à pressão que os próprios cafeicultores fizeram, né, se opondo aí a qualquer política industrializante que o Estado tentasse fazer, tá? O que mais? Bom, na capital, o Floriano ficou bem popular porque ele baixou o preço da carne, de outros produtos, né, reduziu o valor dos aluguéis de casas, incentivou a construção das moradias populares, e aí, com isso, ele ficou uma figura de grande prestígio lá no Rio de Janeiro, né? Ele, inclusive, se tornou a primeira liderança política a gerar um fenômeno aqui na República, que é o florianismo. Então, o florianismo era, assim, o fenômeno de exaltação do Floriano Peixoto. Gente que era fã, né, que falava, não, o Floriano é o melhor presidente, o Floriano vai salvar a República, né? É graças a ele que o nosso regime está prosperando. Então, ele é o primeiro político, primeiro presidente com fã-clube, digamos assim, né? E a gente sabe que existiram também outros presidentes ao longo da história, né, que também geraram fenômenos políticos, pessoas que se identificavam a partir do seu nome, né, outros políticos, inclusive, pessoas, né, que se engajaram em defender a imagem dele a qualquer custo, como é o caso, por exemplo, do Getúlio Vargas, o getulismo, é o caso do próprio Lula, o lulismo, e até do Bolsonaro também, bolsonarismo, né? A gente está vivendo ele mais recente agora. Então, esses são alguns exemplos, né, de políticos que geraram esse fenômeno de exaltação pessoal, tá? O primeiro deles aqui na República foi o Floriano Peixoto. Bom, o que existe aqui nesse contexto, então, de importante? A Marinha, que havia pressionado, né, o Deodoro a sair do poder, porque tinha tentado dar um golpe,
agora se dirige para o Floriano Peixoto e fala: mas espera aí, você tem que cumprir a Constituição. Se a Constituição diz que você tem que convocar eleições e sair do poder, você tem que fazer isso, tá bom? Então começa aqui uma nova articulação de oficiais da Marinha, tá? Aí é alto oficialato mesmo, assim como no caso da primeira revolta da Armada. Novamente liderados por Custódio José de Mello, tá? E eles vão exigir a renúncia do Floriano e a convocação de novas eleições. Então, aqui a gente pode dizer que houve uma segunda revolta da Armada, ou então dizer que é a mesma ainda que está acontecendo, tá? Se você identificar aí numa prova, né, uma referência a uma única revolta da Armada, é porque a sua prova, né, ou o material que você estiver vendo, ele está considerando que existiu uma única revolta, né, já que no final das contas é a mesma liderança que está à frente dos dois episódios, o Custódio José de Mello, tá? Só que aqui o Floriano Peixoto, enquanto essa revolta está acontecendo no Rio de Janeiro, que é a capital do Brasil, né? Lá no Rio Grande do Sul começa outra revolta. Só que é uma revolta motivada por conflitos regionais. São os dois grupos que estão ali disputando o poder. Só que essa revolta vai assumir uma proporção tão grande que ela acaba se tornando, né, um episódio aí de expansão nacional, né? No final das contas, ele acaba afetando a política nacional como um todo, que foi a Revolução Federalista. O que é isso? Lá no Rio Grande do Sul, existia um governador chamado Júlio de Castilhos, tá? Esse governador, ele tinha vários apoiadores e esses apoiadores eram chamados de pica-paus, tá? Esse Júlio de Castilhos, enquanto ele esteve no poder, ele era apoiado aí pelo Partido Republicano Rio-Grandense e ele estava ali tentando se manter à frente do poder. E os opositores dele, que acreditavam que ele era uma figura autoritária, uma figura que queria quase que implementar uma ditadura ali dentro do Rio Grande do Sul, eram os federalistas ou maragatos, tá bom? Eles já defendiam uma outra visão até de república, eles queriam parlamentarismo ao invés de presidencialismo. E aí eles defendiam lá a derrubada do Júlio de Castilhos. O Júlio de Castilhos, ele solicita apoio do Floriano Peixoto, que envia. Aí esse conflito acaba virando algo de proporção nacional. Os federalistas tentando derrotar, né, o Júlio de Castilhos e acaba lutando também com as tropas, né, com os efetivos enviados pelo Floriano Peixoto. O que acontece aqui nesse contexto, então? O Floriano Peixoto está preocupado com dois conflitos, um no Rio de Janeiro, outro lá no Rio Grande do Sul. Esses membros da Marinha aqui que estão em revolta, né, esses insurgentes contra o governo Floriano, parte deles resolve tentar se unir aos federalistas lá no Rio Grande do Sul, só que eles são derrotados antes de chegar lá, tá bom? Então o Floriano Peixoto acaba conseguindo derrotar os membros da Marinha, né, a segunda revolta da Armada, e também, em seguida, consegue terminar de derrotar os membros lá da Revolução Federalista lá do Rio Grande do Sul. Com a repressão forte, né, que ele impôs a esses camaradas, ele fechou jornais, né, mandou prender um monte de gente, então ele impôs assim, duras medidas aqui mesmo para sufocar essas duas revoltas e ele acaba ficando conhecido como o Marechal de Ferro, né, porque ele acabou dissolvendo com mãos de ferro os dois levantes, tá bom? Para muita gente, o Floriano se torna uma espécie de ídolo aqui. Eles estão batendo palma, falando, viva Floriano Peixoto, salvador da República. Porque eles tinham medo que essas revoltas acabassem, né, colocando a República a perder. Tinha muita gente que via, achava que eram os monarquistas que estavam, né, empurrando, motivando, alimentando essas revoltas. Então eles tinham muito medo que a República acabasse deixando de existir, que a monarquia voltasse e aplaudiam o Floriano pela sua bravura, pela sua coragem, né, pela sua imposição, beleza? Aqui, inclusive, eu trouxe uma foto para vocês verem da revolução que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Olha só. A Revolução Federalista, pessoal, ela foi muito marcada pelo uso da degola mesmo, tá? Era muito comum para poder economizar munição, né, você executar os seus opositores políticos cortando a garganta mesmo, né, cortando a carótida. E essa foto aí não é encenação não, tá? Pouco tempo depois dela, esse camarada que aparece aí com o pescoço, né, à frente da faca, ele realmente foi executado, tá bom? Então essa é uma foto muito marcante da história do nosso Brasil e essa foi uma revolta muito violenta. Estima-se aí que pelo menos 10 mil pessoas morreram e provavelmente dessas 10 mil morreram degoladas, tá? Foi uma espécie de guerra civil que existiu dentro do nosso território. É muito pouco provável que essa revolta caia na sua prova,
Mas eu gosto de trazer essa foto, né, para a gente ver que a nossa história não é uma história pacífica, né? Tem gente que fala, o Brasil nunca se envolveu em guerra. Como não, né? Já tivemos várias guerras civis aqui dentro, beleza? Bom, o Floriano Peixoto, ele então consegue manter-se no poder, ele derrota lá os principais levantes contra ele e se mantém no poder até o final do mandato dele. Quando ele encerra o mandato, ele convoca eleições e aí quem ganha dessa vez é um civil, o Prudente de Moraes. O Floriano Peixoto não gostou muito do candidato dele ter perdido, e aí sabe o que ele fez? Ele nem dá posse para o novo presidente, ele simplesmente vai embora e deixa o Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, o Palácio Presidencial, aberto, abandonado às traças, né? Dizem as más línguas que quando o Prudente de Moraes chegou para tomar posse, não tinha ninguém esperando ele lá na estação, ele teve que tomar um táxi, né, um carro de praça, e sozinho até o Palácio do Catete. Quando ele chegou lá, ele encontrou o palácio completamente abandonado, cheio de lixo no chão, alguns sofás do Palácio Presidencial espetados de baionetas, né, completamente perfurados. Então, ele tomou posse no momento de grande turbulência, tá bom? Mas é o primeiro civil, né, que dá início aqui à chamada República Oligárquica, que nós vamos falar no bloco a seguir. Então, já estou te esperando lá. Um abraço, tchau!